Oi pessoal, estou aqui em Porto Alegre, eu vim fazer uma palestra aqui para a maior empresa de varejo do Brasil e aproveitando aqui para gravar esse vídeo aqui para poder responder uma dúvida no que diz respeito à contabilidade de afiliados, que essa dúvida se refere às despesas decorrentes normalmente de tráfego, de compra de tráfego, né, como Facebook Ads, por exemplo, ou decorrente de serviços de hospedagem e tudo mais. Como é que você vai fazer a contabilidade em relação a esses serviços? Bem, esse é um assunto assim um tanto quanto complicado, tá? Na verdade, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, mas eu diria que nós não temos assim ainda na legislação uma avaliação muito clara sobre esse assunto. Eu vou explicar mais ou menos como é que o governo está vendo isso e como é que essas coisas elas devem, inclusive, mudar para o futuro. Então, por exemplo, o governo ele já viu, já notou que existem muitas empresas que estão operando aqui no Brasil, que estão recebendo faturamento de empresas brasileiras. Esse faturamento ele está ocorrendo através de serviços da internet. Só que essas empresas, por não estarem muitas vezes situadas no Brasil e por fazerem sua cobrança totalmente fora do Brasil, essas empresas elas têm fugido ali da questão tributária brasileira. E o governo ele está mudando isso. E isso está sendo reorganizado. E de fato o que vai acontecer é que essas empresas não vão conseguir faturar dentro do Brasil para os clientes brasileiros se elas não tiverem a emissão dos documentos fiscais dentro do Brasil. O que nós temos observando é que já há algumas mudanças nesse sentido, mas podemos especificar mais no caso, por exemplo, do próprio Facebook, que ele emite as faturas e essas faturas, elas saindo com os dados da sua empresa, a minha recomendação é que você faça sim o lançamento dessas faturas. Então, quando você entra na tela do Facebook lá em faturamento, aparece lá cada uma das faturas que foram emitidas dentro daquele mês. E lá você consegue gerar um arquivo PDF de todas elas, você já baixa aquilo zipado, e você tem ali todas aquelas faturas que elas vão ser correspondentes aos valores que vão estar descritos no cartão de crédito. Para que a equação contábil ela feche de forma correta, qual seria a documentação correta nesse respeito? Então você teria, por exemplo, lá a sua conta pessoa jurídica no Brasil, você teria o seu cartão corporativo atrelado a essa conta pessoa jurídica no Brasil, independentemente desse cartão ser internacional ou não, porque no caso você vai precisar do cartão internacional para fazer ali a compra no Facebook. Aí você vai habilitar esse cartão lá no faturamento. O Facebook cobrou ali aquele faturamento, ele vai cobrar contra esse cartão, que consequentemente depois você vai pagar esse cartão com o valor que você tem na sua conta corrente. Então é aí que você vai fechar a sua equação, porque o documento que vai ser contabilizado vai ser aquela fatura do Facebook atrelado à fatura do cartão de crédito, porque na linha do cartão de crédito você vai ter a fatura correspondente da cada linha que está sendo cobrada, inclusive com a própria conversão do dólar e tudo mais. Aí depois você vai ter então a saída do valor da sua contabilidade. O que eu quero dizer para você, que fique bem claro que você possa entender, é que esse lançamento contábil, sobre o ponto de vista tributário, ele não causa influência direta no imposto que você vai pagar, tá certo? Sobre o ponto de vista tributário, ele não causa influência direta sobre o que você vai pagar de imposto. Se a sua empresa estiver quer no Simples Nacional ou quer no lucro presumido. Não estou nem falando de MEI aqui, estou falando já de empresa, já pelo menos no Simples Nacional. Então você não vai ter uma influência direta sobre o imposto que você vai pagar. Por quê? Porque essas empresas elas não têm nenhum tipo de benefício de que essas despesas incorridas elas vão dar qualquer tipo de abatimento sobre o valor do imposto a pagar. Então, essa transação contábil ela é simplesmente para poder fechar depois o valor que te sobrou em caixa. Então, é importante que você faça o lançamento. Agora, se o Facebook não está emitindo nota fiscal por qualquer motivo, isso é um problema que eu entendo que seja um problema dele com o governo.
Mas você fez o pagamento, e você tendo feito o pagamento, você tem que pegar esse documento que seria justamente a fatura para você fazer o fechamento. E também isso envolve todas as outros tipos de despesas, compra de tráfego, serviços de hospedagem, todos eles lá você vai e vai pegar a fatura. Agora, muitos deles você já tem a emissão da nota fiscal mesmo. Por exemplo, tem serviços de software que você loca eles lá, a permissão de uso, né? E eles emitem mensalmente ali uma nota fiscal, porque eles têm um representante no Brasil para cuidar dessa questão da intermediação. Então você tem um documento fiscal mais hábil nesse respeito. Mas é aquilo que eu expliquei, o lançamento contábil ele não vai ter a influência sobre a questão tributária. Então, sobre o ponto de vista do governo, eu, particularmente falando, eu não, acho muito pouco provável que o governo vai se ater ao lançamento que você fez do pagamento do Facebook, se você pagou com o cartão de crédito da empresa, se o dinheiro saiu da conta corrente da empresa, se isso aí tudo fechou. Agora, se você mandar para o seu contador, nada fecha, você pagou com o cartão de crédito da sua namorada, você usou a conta corrente para pagar o valor da sua tia, ou seja, nada fecha. Aí você vai querer o quê? Aí você não vai ter resultado para você poder contabilizar, correto? Então, para que as coisas andem de forma correta, você precisa fechar os documentos de forma adequada para que você tenha resultado, tá bom? Essa é a minha opinião. Quero desejar muito sucesso para você que acompanha aqui os nossos vídeos. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outros assuntos, mande para nós. Teremos o prazer em poder te ajudar. Um grande abraço, até a próxima.